A gente fala agora de um dos livros mais vendidos do Brasil em 2024 e que saiu da mente de um morador de Joinville. A Isabela Correia está ao vivo e fala um pouco mais sobre a obra chamada O Deus que O Deus que Destrói Sonhos. É até estranho, porque o nome é intrigante, né, Isabela? Olha, Marta, é curioso e eu vou conhecer agora com o autor se realmente essa foi a intenção de mexer com a curiosidade dos leitores, mas eu já adianto que ele fala diferente, tá? É uma mensagem muito bonita de fé. Eu estou aqui acompanhada pelo autor, Rodrigo Bibo, que é aqui da nossa Joinville, e esse destaque tão bonito para o nosso município, porque, gente, imagina, ser o livro mais vendido nessa categoria em 2024... realmente é um feito. Desejo para ti um ótimo dia, Rodrigo. E conta para a gente um pouquinho, antes de falar do livro, sobre a tua trajetória em meio ao mundo dos livros. Legal, gente. Bom dia, prazer estar aqui. Na verdade, eu comecei no mundo dos livros como uma ideia de comunicar. Eu não me vejo tanto como um escritor, me vejo mais como um comunicador, utilizando podcasts, vídeos, redes sociais e, obviamente, a escrita, né? Porque os livros, eu acredito que são um meio de comunicação poderoso e que transformam pessoas e pessoas transformam o mundo. Então, eu comecei a escrever livros em 2010, depois, em 2013, lancei outro, que foi até, inclusive, junto com os meus seguidores das redes sociais, tal, não tinha nenhuma editora, era a minha editora própria e tal. Mas aconteceu uma parceria com a Thomas Nelson Brasil, em 2019, e eu lancei um amigo meu. Falei, olha, tem um amigo meu que tem um livro muito legal aqui. Então, eu queria que uma editora grande como a Thomas Nelson lançasse a obra do meu amigo André Daniel Heinck, que era uma obra é uma obra fenomenal. E aí, enfim, consegui fazer ponte para que alguns amigos meus publicassem livros por uma das maiores editoras do país. Até que uma hora, o Sam, que era o meu editor na época, ele falou assim, mas e o teu livro, cadê? Eu falei, então, rapaz, eu estou escrevendo um livro aqui, mas eu acho que não vai vender, porque se chama O Deus que Destrói Sonhos. Ele, esse título não é bom. Inclusive, até eu vi que a apresentadora, né? Mas espera aí, o título é esse mesmo? Então, é justamente isso. Eu estou escrevendo esse livro, eu lancei ele em 2021, mas eu comecei a escrever ele em 2018, devagar, sem pressa, porque eu comecei a olhar o cenário e falei, rapaz, mas essa mensagem que estão passando de Deus aí, eu acho que está um pouco equivocada. Eu tenho uma outra ideia, eu acredito... E, de fato, eu acredito num Deus que destrói sonhos, né? E a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso, do porquê eu dei esse título. Sim, eu vou pedir licença para você. A gente está aqui em uma livraria do nosso município e esse livro aqui também foi sucesso de vendas nesse local também. Aqui a gente tem na capa, né, um sorvete que caiu. E Exato. é um ato muito simbólico que você também vai discorrendo ao longo das páginas, né, que retratam então um pouquinho dessa tua imagem, esse teu raciocínio. Então, essa capa foi pensada pelo meu amigo Guilherme Metti e a sua esposa HB, porque a gente queria transmitir um pouco a ideia de frustração. E, de fato, né, um sorvete, quando cai, inclusive eu recebo muita foto de gente, nossa, meu sorvete caiu e tal, olha, realmente é muito triste, tá? E agora eu estou sem dinheiro para comprar outro e tal. Mas é justamente essa ideia de frustração, assim. Nós não conseguimos conceber a ideia de um Deus que vá frustrar os nossos planos, sabe? Porque as pessoas estão vendendo aí nos últimos 10 anos, as pessoas estão vendendo muito aquela ideia de um Deus que está ali para realizar os meus sonhos, sabe? Tipo, não, sonhe grande, pense alto, você precisa sonhar coisas grandes porque o seu Deus é grande. Como se Deus fosse obrigado a realizar todos os meus sonhos. Eu, inclusive, eu criei uma teologia, que eu brinco, chamado Teologia da Xuxa, né? Que tinha aquela música antiga e tal, tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar e tal. Então, tem pessoas que transformam Deus realmente como esse Deus cantado pela Xuxa, ou um gênio da lâmpada, sabe? E eu falei, não, gente, não é assim. Como assim? Você agora transforma o Criador do Universo, o Todo-Poderoso, naquele que vai realizar todos os seus sonhos. Não é assim que funciona. Por mais belo que possam ser os seus sonhos, não é assim que funciona na vida com Deus. Sabe, então eu quis trazer a ideia de que nós precisamos seguir a Deus e aquilo que Deus tem para o seu povo. E não Deus seguir aquilo que o seu povo quer. Entende? Então o pessoal está invertendo um pouco a lógica de transformar Deus num gênio da lâmpada. Tipo, basta eu falar as palavras certas que Deus vai realizar todos os meus sonhos. Não é assim que funciona com Deus. Então eu escrevi o Deus que Destrói Sonhos e a capa transmite essa ideia de uma frustração. E sim, às vezes pode ser o próprio Deus que derruba o teu sorvete. Porque, às vezes, quando a gente passa por uma crise, quando alguma coisa não dá certo na nossa vida, a gente consegue, às vezes, recalcular a rota. E aí a gente pode até perceber, nossa, o caminho que eu estava seguindo parecia ser bom aos meus olhos, mas não era
não era o caminho que Deus está traçando na sua palavra, trilhando na sua palavra. Olha, e às vezes o derramar do sorvete é um sinal, né, para refazer essa rota. Eu te agradeço muito pela entrevista, por partilhar um pouquinho com a gente sobre a tua obra. Desejo, claro, muito sucesso, né, nos próximos desafios e realmente parabéns, tá? Obrigada, muito obrigada. Valeu, gente. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pelo espaço. Em abril deste ano, se tudo der certo, eu lanço a continuação do Deus que Destrói Sonhos, que vai se chamar Como se Tornar um Cristão Inútil. Sim, é outro título que assusta, mas o próprio Jesus conta uma parábola e que ele nos convida a sermos servos inúteis. Se você quiser entender, em abril. E um último espaço, tem uma versão infantil também. Tem uma versão infantil desse livro Deus que Destrói Sonhos, que é Quando o Meu Sorvete Cai, que é para você contar aí para os seus filhos, aí de 0 a 9 anos, eu tenho certeza que eles vão amar a história da Júlia. Muito bem, obrigada, Valeu, tá? gente. Então é isso, né? A gente partilhando um pouquinho desse que foi, então, o autor mais vendido no ano passado, nessa categoria cristã. Eu volto contigo no estúdio, Marta.